Essa live é exclusiva da plataforma Saeb Digital. Somos uma plataforma que entrega todos os meses um planejamento pronto, alinhado às habilidades que serão cobradas nas avaliações externas de 2027. Além disso, oferecemos um caderno de testes mensal de língua portuguesa e matemática com correção comentada em vídeo, analisando gabaritos, distratores e sugerindo possíveis intervenções pedagógicas. Quem assina a nossa plataforma também tem acesso às nossas lives semanais, que podem ser reutilizadas em dias de estudo, encontros pedagógicos e planejamentos. Estamos juntos para transformar dados em ação pedagógica concreta. Olá, professores da comunidade Saeb Digital, professores de todo o Brasil que estão sempre aqui conosco nesses encontros semanais. É com muita alegria, né, que hoje eu estou aqui para conversarmos um pouquinho, né, sobre o guia de mobilização, né, para o Saeb 2027, né, transformando jogos, brincadeiras e rotinas em situações de aprendizagem. Meu nome é Gislene Nara, sou professora alfabetizadora de Cachoeiro de Itapemirim e também formadora de professores. Aqui na nossa plataforma, sou a autora referência que elabora os itens do Grupo 1 de Língua Portuguesa. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade Saeb Digital, você não sabe o que você está perdendo, né? Dentro da comunidade, os professores podem contar, né, com um caderno de itens, né, um guia de mobilização, explicando, né, como trabalhar as habilidades no dia a dia de sala de aula. Também vai o vídeo explicativo com o PowerPoint para você trabalhar com os seus estudantes. Então, se você não sabia ou não conhece esse projeto maravilhoso, né, coloca aqui embaixo que alguém, o seu nome, alguém vai entrar em contato com você. Tá? E para você que está chegando aqui agora, chegando de mansinho, chegando do trabalho, né? Você que é mãe, já colocou, muitas das vezes, já colocou a comidinha no fogo, já deu comida aos filhos e sentou agora para assistir, né, a nossa live, um encontro que vai falar especialmente para você, professora alfabetizadora. Tá bom? Sejam todas muito bem-vindos. Para você que está assistindo essa live à noite, de dia, para você que vai assistir essa gravação depois, eu espero que tudo que nós formos, né, que eu for conversar aqui com vocês, que eu vou trazer aqui para vocês, possam potencializar, né, potencializar o trabalho que vocês fazem aí no território de vocês. Eu espero, né, que esse encontro seja de ajuda, né, para você no dia a dia possa colaborar, né, com os seus planejamentos do dia a dia. Ok, professores? Vamos lá, então. Para início de conversa, né, eu gostaria de conversar com vocês, falar com vocês dessa criança. Quem é essa criança que está chegando na sala de alfabetização, né? Está chegando na sala do primeiro ano? Quem é essa criança que está na sala do segundo ano também? Né? Uma criança encarada como um ser dinâmico, curioso, aprendiz por excelência. A criança ela se desvela como alguém que também atribui significados por meio do brinquedo e das brincadeiras. Essa criança que ainda no seio da mãe, né, ela começa a descobrir o próprio corpo. Brincando ali no seio da mãe, ela, né, segura os seus dedinhos, o pezinho, né, ela passa a mão, faz carinho na sua mãe, né, ela conhece o seu próprio corpo ali no ato de mamar. E ela vai crescendo, sendo caça e caçador em meio aos seus brinquedos, em meio às suas brincadeiras. Essa criança que muitas das vezes ela está ali em volta nas suas bonecas, brincando de ser a professora, e coloca ali sentimentos guardados, né, daquilo que aconteceu na aula, ou daquilo que ela gostaria de ser, ou se inspirando na professora positivamente, ou também, muitas das vezes, se queixando daquilo que ela não gostou. Então, ela usa ali a brincadeira para representar a vida tal qual ela é.
Da mesma forma, na escola, através das brincadeiras e das suas relações com o colega, ela leva a sua casa para dentro da sala de aula. Essa é a criança viva, possuidora de 100 linguagens, e utiliza todas essas 100 linguagens no seu dia a dia, enquanto brinca, enquanto se relaciona com o outro, né? E essa criança entra na sala de alfabetização. Meu Deus, essa criança que até bem pouco tempo estava lá na educação infantil, chega agora na sala. E a gente sabe, eu e você, que nas últimas décadas, novas concepções de língua, linguagem, de aprendizagem, de ensino, bem como do sujeito que aprende, foram decisivas para engendrar mudanças nas concepções de alfabetização, que passam a considerar a escrita não apenas como uma transcrição da fala, mas como uma prática sociocultural que envolve um sistema complexo de notação da língua falada. Então, quando a gente pensa, né, nessa alfabetização, nesse movimento que acontece na sala de aula, a gente vê que a gente ainda tem uma caminhada longa para conseguir se comunicar com essa criança que está na nossa sala. Uma criança que, se a gente for olhar, né, os índices, os índices nacionais, uma criança que não consegue se alfabetizar na própria língua materna. E é por isso que eu falo que a nossa caminhada é longa, né? Por mais que eu tenha 30 anos de alfabetização, você 25, a gente ainda está descobrindo formas de conseguir se conectar com essa criança de hoje, a fim de que ela possa se apropriar, né, dessa língua, dessa sua língua mãe, da língua que ela se comunica, para ler e escrever com competência. Quando eu falo dessa língua, desse sistema complexo de notação, eu estou falando o que significa esse sistema complexo de notação. Significa que a escrita ela tem regras, tem lógica, representa fala, mas não é igual à fala. Possui convenções, ortografia, pontuação, gênero textual, e a criança precisa compreender esse funcionamento. Agora, como essa criança, né, que chegou, que está chegando na sala, uma criança que não veio vazia, ela veio cheia de conhecimento, cheia de experiências, como eu vou fazer para essa criança se apropriar desse conhecimento que é tão importante para ela nesse momento? Como eu aproveitar todas as suas experiências que ela vem trazendo ali da educação infantil, todas as suas aprendizagens, para conversar com o que ela precisa aprender hoje, né? E isso é muito importante a gente pensar. Quando a gente fala de alfabetização, a gente vai lembrar também de alguns componentes essenciais para a alfabetização, né? Isso a gente fala componentes essenciais que estão lá no Plano Nacional de Alfabetização, né, no PNA, que é consciência fonológica, princípio alfabético, fluência leitora, compreensão de textos, vocabulário e produção escrita. Sim, professores, né? Tudo isso a gente precisa orquestrar, né, no nosso tempo ali pedagógico, no nosso momento com a criança, para que ela possa se apropriar dessa língua. Agora, em que momento eu trabalho consciência fonológica? Qual o momento que eu vou trabalhar a compreensão de texto, o vocabulário? Como eu vou ajudar essa criança a ampliar esse vocabulário? Como eu vou ajudar essa criança a escrever com competência, né? Se comunicar através da escrita? Como eu vou trabalhar com a criança a fluência leitora que a gente acredita hoje que é uma ponte para a compreensão? Como eu vou fazer isso tudo, trabalhar o princípio alfabético, nesse tempo que eu tenho de sala de aula, na sala de aula com a criança, as minhas 4 horas, 3 horas e meia? Como organizar esse tempo? Através de quê? Né? E é por isso que hoje eu trago para vocês, né, como fazer a rotina, as brincadeiras, os jogos, em situações significativas de aprendizagem também para a criança. Então, quando eu falo, né, dessa organização
pedagógica, dessa organização do tempo, dessa organização do espaço, eu falo, né, eu penso em que práticas, que estratégias ou recursos eu posso usar para unir esses elementos de forma eficaz. O que eu preciso fazer? Aí eu trago aqui para vocês uma citação de Maria Alice de Rezende Proença, quando ela fala assim: a rotina é como uma âncora do dia a dia, capaz de estruturar o cotidiano, por representar para a criança e para os professores uma fonte de segurança e de previsão do que vai acontecer. Ela norteia, organiza e orienta o grupo no espaço escolar, diminuindo a ansiedade a respeito do que é imprevisível ou desconhecido e otimizando o tempo disponível do grupo. Então, a rotina ela é muito importante para o nosso dia a dia, no nosso dia a dia em sala de aula. Aquela rotina, né, que a gente faz desde o dia da hora que a gente chega na escola, mas a rotina que eu também estabeleço para a aprendizagem, para aprender determinado conteúdo. Então, como eu vou organizar essa rotina no meu dia a dia para favorecer a aprendizagem das crianças, para favorecer esse processo, né, de ensino também, para a minha própria organização, né? O que eu preciso fazer? Aí eu trago aqui para vocês o que pode ter dentro dessa rotina, né? Atividades permanentes, aquelas atividades, né, que como é que a gente faz com frequência, né? Diária ou semanalmente, a gente está sempre fazendo e ajuda a construir hábitos de aprendizagem. Quais atividades a gente faz permanente? Às vezes, né, a chamada, né? A lista de chamada, o trabalho com a lista de chamada, o trabalho com o calendário a gente faz semanalmente, ou a gente faz, né, diariamente. Como? Então, tem aquelas atividades que a gente faz todos os dias, a rodinha de conversa, o momento da leitura, né? Mas também tem aquelas atividades sequenciais, né, as sequências didáticas, que são atividades organizadas em etapas progressivas, com começo, meio e fim, focada em um objetivo específico. Eu quero trabalhar determinado gênero textual, eu quero trabalhar né, uma história específica, então eu faço uma sequência para trabalhar algumas habilidades específicas ali que eu preciso. Também tem os projetos didáticos, que são atividades mais longas e que muitas das vezes, né, traz lá no final um produto, né, integrando as áreas de conhecimento, né, aquele projeto que a gente faz de literatura, né? Então, esses são os projetos. Atividades ocasionais, aquelas atividades que surgem da necessidade do momento ou acontecimentos, de repente, né, aconteceu uma desavença na sala por conta de bullying, aí eu vou trabalhar aquela atividade ali específica, aquela conversa, aquela palestra, ou vou trabalhar o piolho, né? Quantas vezes a gente sente necessidade, né, de trabalhar ali uma sequência relacionada ao piolho, à dengue, situações específicas ou notícias que acontecem. Então, vou traçando a minha rotina conforme a necessidade de eu trabalhar todo o currículo, né? Eu preciso pensar em que lugar eu vou colocar cada atividade dessa, né, para favorecer esse processo de ensino-aprendizagem. Aí, existem muitas maneiras de dizer a mesma coisa, e eu falo para você, escolha a melhor, né? Quando a gente fala, né, o tema da nossa conversa, né, sobre rotina, sobre a brincadeira, sobre a ludicidade, sobre os jogos, né, para favorecer essa aprendizagem, e eu falo que a brincadeira ela é inerente à criança. Né? Como eu falei anteriormente, a criança ela brinca desde o momento que ela está ali no seio da mãe, ela está brincando, ela é um sujeito brincando, brincante, e que ela se comunica e ela se posiciona no mundo através dessas brincadeiras. E o próprio adulto, mesmo na vida adulta, o brincar continua presente nos esportes, nos jogos, no humor, na arte, na música e até mesmo, né, nas criações,
né, nas invenções científicas, a gente encontra ali, né, no humor, né, a gente encontra ali brincadeira, e o quanto isso nos faz bem. Então, quando eu trago aqui para vocês, quando eu falo existem muitas maneiras de dizer as coisas para a criança, escolha uma maneira que conecta essa criança. Por exemplo, eu poderia chegar hoje na sala e falar assim: crianças, eu quero que vocês abram o livro na página 25 para a gente fazer um dever. Abre aí, né? É uma maneira de eu falar. Mas eu posso também chegar para a criança e falar assim: turma, fechem os olhos. Imaginem que vocês vão entrar dentro do livro. E ainda de olhos fechados, eu quero saber quem chega mais perto da página tal, né? Criar um movimento de fantasia, uma ludicidade para tratar a mesma coisa que você falaria de outra forma, e às vezes a criança ia ter dificuldade de conectar essa criança, né? Vocês já pensaram sobre isso, professores? Escrevam aí, que existem muitas formas de falar a mesma coisa, e que a gente precisa escolher para essa criança que está na sala de aula, uma criança de 6 anos, de 7 anos, a gente precisa escolher uma maneira que vai fazer essa criança entrar no clima, né? Se conectar com tudo aquilo que a gente quer falar, tudo aquilo que a gente quer fazer, porque a gente sabe que se não tiver conexão, provavelmente essa criança vai atrapalhar a aula. Não é assim, professores? Aí eu trouxe, né? A gente falou de rotina, de alfabetização. Eu estou tentando ligar uma coisa aqui com a outra para a gente chegar no SAEB 2027, para chegar na matriz de referência do SAEB, para chegar nas habilidades que a gente precisa trabalhar com as nossas crianças. E quando eu falei anteriormente, né, que existem várias formas de falar as coisas, até mesmo as habilidades, o conteúdo, existem muitas maneiras muitas atividades que a gente pode usar no dia a dia para ajudar na retenção desses conteúdos com a criança. Tá? Então, eu trouxe aqui, né, a nova matriz. Então, nós temos o eixo, né, de apropriação do sistema de escrita, o eixo de leitura e o eixo de produção textual. Eu gosto nesses encontros aqui, quando eu estou falando com o professor, de trabalhar algo específico que possa ajudar o professor nesse momento em sala de aula. Então, os professores alfabetizadores estão nesse movimento de acolher a criança, de trabalhar os conhecimentos que a criança não conseguiu ainda assimilar, veio, às vezes, da educação infantil sem conhecer letras, né, sem identificar letras, identificações de letras. Então, eu gosto sempre de estar trazendo aqui nos nossos encontros, né, como professora alfabetizadora, aquilo que no momento eu gostaria de sugestão para eu trabalhar no meu dia a dia em sala de aula. Então, hoje a gente vai trabalhar muito, vai conversar muito, né, em atividades que possam favorecer a apropriação do sistema de escrita alfabética. Algumas atividades, né, para ajudar para a criança, né, relacionar elementos sonoros das palavras com a sua representação escrita, algumas atividades que vão ajudar essa criança, né, a ler palavras, e uma até também de frases, né? Porque a gente sabe que assim como chega alguma criança no primeiro ano com muita dificuldade, tem crianças que, por ter uma experiência, né, leitora em sala de aula, pais que leem jornal, que leem história para ela, que já chegam no primeiro ano com alguns conhecimentos a mais, né, do que outras crianças. Não por causa da condição de vida, mas por conta das suas experiências com o letramento. Então, continuando aqui, né? Eu coloquei aqui mão na massa. O que a gente pode fazer com atividades, né, através de brincadeiras, para que a nossa criança possa se apropriar do sistema de escrita alfabética? Eu acho que vocês vão gostar, professores. Então, são atividades aqui, são sugestões de atividades que eu já trabalhei em sala de aula e que hoje, quando eu vou fazer, né, o meu quando eu vou elaborar o caderno de itens ou o guia de mobilização lá dentro da plataforma, eu fico associando às habilidades algumas atividades que a gente pode fazer
na sala de aula. Então, eu trago aqui primeiro, né, cantando com a peneira. Quando a gente fala de consciência fonológica, quando a gente fala né, dessa consciência do som, a gente precisa lembrar que lá na educação infantil, essa criança cantou, essa criança ouviu história, essa criança traz um repertório de cantigas que a gente pode aproveitar, né, de versos, de parlendas, que a gente pode aproveitar aqui no primeiro ano para estar fazendo esse elo e até mesmo para ensinar a criança a ler. Então, eu trouxe aqui uma música, né, que é da Patti Pandolfi, que é uma peneira enfeitada, né, e ela canta bem assim. Passou, passou a peneira, peneiro peneiro a. Diga um verso com rima, quando a peneira parar, parou. Não sou cantora, tá, profs? Então, estou aqui, ó, só ensaiando com vocês. Passou, passou a peneira, peneiro a. Diga um verso com rima, quando a peneira parar, parou. Então, essa criança em rodinha, ela vai estar passando a peneira, e assim que a peneira parar, ela vai falar uma quadrinha, uma parlenda, aquilo que ela lembrar. Aí a gente vai trabalhando com essa memória de trabalho, né? Com essa memória, com esse ritmo que nós adultos, né? Temos tanta dificuldade, mas a gente vai trabalhando com a criança para que ela não tenha a mesma dificuldade que a gente, né? De falar, de se expor, de cantar. Então, essa é uma atividade que geralmente as quadrinhas, parlendas, né, são versos que traz ali uma rima, essa sonoridade tão importante para a criança. Para além ainda, para a criança continuar cantando, dentro dessa peneira eu posso colocar alguns símbolos, né, que vá fazer essa criança lembrar de músicas infantis. Então vai passar a peneira, né, vai cantar, né, em vez de falar diz um verso com rima, muda a forma ali, fala que agora ela vai cantar, modifica o verso, e cada vez que parar a peneira, a criança vai tirar, né, um símbolo desse, uma figura, um card, onde vai ter esses elementos que vai lembrar de músicas, né, da Dona Aranha, que subiu pela parede, da barata, né, que está na careca do vovô, de abóbora faz melão, do melão faz melancia, da galinha pintadinha, né, do pintinho amarelinho, do sapo que não lava o pé, da formiga trabalhadeira, né, que corta a folha e carrega, da rosa, né, que teve uma briga ali com o cravo, do soldado, né, que vive marchando, da cobra, né, daquela musiquinha da cobra, como é que a cobra sobe no pezinho de limão, do boi da cara preta e da borboletinha. Então, a gente vai trazer um repertório ali de músicas para essa criança continuar cantando e se envolvendo com as rimas que tem nessas cantigas. Então, não tem como a gente falar de consciência fonológica sem a gente trazer situações de aprendizagem que essa criança esteve envolvida enquanto ela estava na educação infantil. Aí eu trago aqui já para vocês uma habilidade, né? Quando a gente falou ali, né, da cantiga, das quadrinhas, das parlendas, esses textos cantados, narrados, eles vão para a sala de aula também. E quando a música do sapo que não lava o pé vai para a sala de aula, e eu estou cantando, apontando o dedinho ali com a criança, eu estou ali relacionando o elemento sonoro, né, sílabas, fonemas, partes da palavra com a sua representação escrita. Quando esse texto brincado vem para a sala de aula e que eu faço a leitura apontada para a criança, eu estou trabalhando a habilidade 0108. E para além, né, das músicas cantadas, desse texto em sala de aula, eu trouxe aqui algumas atividades que também pode favorecer, né, a apropriação da criança dessa habilidade. Uma caixa de sons, né, apresentar uma caixa com diferentes objetos. Uma criança por vez retira um objeto e pronuncia a letra que representa o som inicial. Uma outra atividade é qual é a letra, prender envelopes no quadro, cada um identificado por uma letra. Distribuir cartões com imagens para serem colocadas no envelope que possui a letra que representa o som inicial. Jogo qual é o som?
pronunciar lentamente uma palavra, destacando o som inicial ou final. E as crianças apontam ou levantam a letra que representa esse fonema. Tudo isso dentro desse contexto mágico e lúdico que a gente inventa. A gente fala de uma outra forma, fala mais grossa, fala mais fino, ou traz uma plaquinha, uma folha de papel para essa criança levantar, né? Trilha dos sons. Organizar uma trilha com letras espalhadas. Fale uma palavra em voz alta e a criança que souber falar outra palavra que começa com o mesmo som deverá caminhar até a letra correspondente. Olha, todas essas atividades aqui, essas atividades que aparentemente são bobas, né, brincadeiras, mas são atividades que vai favorecer, né, a apropriação dessa habilidade. Eu trouxe aqui para vocês também. Esse cara, ele é fantástico, né? Eu deixei aqui o Instagram dele, Nélio Sprea. Também tem ele no YouTube, com várias atividades que a gente pode levar para a sala de aula e brincar com a criança. Eu sei que vocês perceberam que aqui, enquanto ele cantava, era o som das vogais, né? No meio do caminho tinha um urubu, digo abarabadá. Então, você cantando isso para a criança, você já vai ajudando a criança a reconhecer esses sons, identificar esses sons, né? Pronunciar esses sons. Então, por que não aproveitar essas brincadeiras para trabalhar o reconhecimento, a relação entre a oralidade e a escrita desses sons trabalhados na música? Então, eu trouxe aqui algumas atividades que a gente trabalha nessa consciência, né? Identificar fonemas e sua representação por letras. Então, eu trouxe aqui atividades que você pode fazer na sala de aula com foto das próprias crianças, né? Nós cantamos a música que tem as vogais, que falou ali do carijó, né, do jabuti, né, acho que era jabuti, urubu, né, então de alguns animais que tem, que ele ressaltou essas vogais que aparecem nesse nome. A gente pode brincar com a criança, da gente brincar de detetive e descobrir as vogais escondidas que tem no nome da Camila, as vogais escondidas que tem no nome da Alice, as vogais escondidas que tem no nome do Vitor, as vogais escondidas que tem no nome da Mariana, as vogais escondidas que tem no nome do Hugo. Então, você falando, pronunciando o nome, né, não é que a criança não vai escrever, ela vai falar, né, qual o som que quando eu falo Camila, quais os sons, quais vogais estão escondidas ali dentro? Para isso, a gente pode falar que, né, levar uma lupa de papel mesmo, pedir para a criança, olhar para a criança ali, né, para a criança que você quer que descubra, ela olhe para o colega, pronuncie o nome do colega e descubra qual vogal que está escondida ali. É uma atividade da gente trabalhar e a gente sabe que é muito importante a gente trabalhar esses sons das vogais, porque em todas as palavras tem vogais. Quando a criança ela reconhece o som dessas vogais na palavra, ela já vai pegando outras consoantes e criando novas palavras. Eu posso também, eu trouxe aqui um dado que eu sempre uso em sala de aula, que é um dado onde ele tem alguns comandos, então as crianças em rodinha, cada uma com o seu crachá, eu vou jogar o dado e alguém vai ter que achar, né, quem jogou o dado, a criança que possui 3 letras A no nome, ou a criança que tem seu nome iniciado com vogal, ou
buscar ali entre os colegas nomes que rimam. Então, o que eu vou estar trabalhando? A identificar fonemas e sua representação por letra, mas vou estar trabalhando também comparar palavras, identificando semelhanças e diferença entre sílabas iniciais, mediais e finais. Esse mesmo dado que a gente está aqui trabalhando, partes menores da língua, a gente pode usar, de repente, numa atividade onde eu conto uma história e eu coloco nesse dado comandos, que é elementos da narrativa, quais os personagens, né, qual o espaço que passa essa história. Eu gosto muito desse dado, né? Geralmente eu deixo branquinho e eu colo os comandos para continuar trabalhando com as crianças. Outra atividade que a gente pode trazer para a sala de aula, né, de forma lúdica, é ajudar a criança conhecer, diferenciar e relacionar letras em forma de imprensa. Cursiva, maiúscula e minúscula. Então, peças de encaixar, né, aquelas peças de Lego, a gente escreve com caneta, com pincel aí, para as crianças encaixarem as letras maiúsculas e minúsculas, brincando na sala, ali na rodinha, colocar os legos tudo no meio da sala. Para a criança que às vezes já identifica a letra, a gente pode também estar formando palavras e pegar, às vezes, o lego que tem aquelas três, né, voltinhas, palavras trissílabas, palavras com três sílabas, palavras com duas sílabas, para eles estarem encaixando. Então, existem várias, assim como na matemática, né? Existem várias formas da gente estar brincando com o Lego, com esses jogos de montar, de encaixe, para favorecer as aprendizagens com as habilidades que a gente está trabalhando com as nossas crianças. Outra atividade que eu trouxe aqui para vocês, trabalhando a habilidade, né, F01, LP06, que é segmentar oralmente as palavras em sílabas, aquela brincadeira do pico, pico, picolé, né, aquela parlenda de escolha, pico, pico, picolé, qual sabor que você quer? Banana, banana, uva, uva. A criança brincando vai estar se envolvendo nessa atividade, nessa habilidade, que é de segmentar oralmente as palavras em sílabas, e ela pega o macete, a criança pega o macete da brincadeira e ela começa até a escolher uma fruta que vai dar para aquele determinado colega sair. Vocês já brincaram, né, dessa brincadeira? Vocês conhecem outras brincadeiras que vai estar trabalhando a segmentação das palavras em sílabas, né? A doleta, borboletinha, né? Todas essas palavras que a gente vai falando esse segmento sonoro, né, de forma mais devagar, para essa criança identificar essa pauta sonora das palavras. Existem várias outras. Escreva aqui uma outra que você está se lembrando agora. Aí eu trouxe aqui outras sugestões de atividade para trabalhar a habilidade 0109, que é a habilidade de comparar palavras identificando semelhanças e diferença entre sons de sílabas iniciais. Na verdade, 0109 é iniciais, eu não coloquei aqui a 01013 que eu coloquei no 11, tá? Coloquei só a 0109, mas é 0109 e 01013. 0109 é entre sílabas iniciais. 01013 em sílabas mediais e finais. Então, eu sempre trago as duas, né? Porque a gente pode mudar aqui, fazer uma modificação do jogo, pensando nessas duas situações. Aqui eu trouxe um jogo da gente formar pares de palavras, várias palavras assim, né, no chão, em círculo, e a criança vai ter que juntar aquelas que têm sílabas semelhantes. Ela pode ser inicial, como tem aqui gato e gata, lobo e cabo, né? Bico e mico. Então, ela encontrou a mesma sílaba, independente da posição que ela está ali na palavra, ela juntou aquela dupla, né, de palavras. Isso vai ajudar a criança nessa consciência intrassilábica e reconhecer que as palavras elas compartilham algumas sílabas. Então, eu posso fazer isso, seja com a sílaba inicial, com a sílaba medial ou com a sílaba final.
Uma outra que é o bingo de palavras. Entregar cartelas com palavras trissílabas, formadas com sílabas canônicas, consoante, vogal. Ditar apenas sílabas e a criança deverá marcar na cartela duas palavras que possuem a mesma sílaba inicial, medial ou final. Então, ela tem várias cartelas e eu ditei a sílaba K, né? Aí a criança olhou ali, cavalo, o camelo e o macaco. Ambas têm a sílaba K. Uma delas no medial, outras no inicial, tá? E assim a gente vai trabalhando esses sonzinhos com as nossas crianças. Uma outra atividade que eu trouxe aqui é um dominó. Ele não está muito bem na ordem correta aqui, não, mas algumas estão. Por exemplo, Lulu vai assistir a um filme. Léo está jogando dominó. Papai foi limpar o bebê. Ivo pediu uma pizza. É porque não está todas as peças aqui, mas esse dominó você pode criar com as palavras com as frases que você está trabalhando com a criança no momento. Tá bom, professores? E é uma atividade que você vai trabalhar a fluência leitora, a leitura da criança, porque para ela juntar as peças de dominó, ela tem que realizar a leitura. Oficina de leitura através dos textos dramatizados, né? A leitura dramatizada é a interpretação vocal de um texto teatral ou literário, em voz alta, realizada com o texto em mão, focada na expressividade, na entonação, no ritmo e intenção da personagem. Dispensa, nesse momento, cenários, figurinos elaborados, permitindo que os atores deem vida à obra apenas pela força da palavra e da voz. Eu sempre falo isso, às vezes, com o professor, de como é importante a gente dar força para essa palavra, da criança perceber que melhor do que ela está, a gente pode fazer o chapéu, colocar um casaco também, mas mais importante que isso é ela se colocar nesse jogo de linguagem, né? Fazer a voz do lobo, fazer a voz do príncipe ou da princesa ou da bruxa, né? Então, tudo isso através de um texto que está em mãos. Isso tudo para favorecer a fluência, né, leitora. Essa leitura todo dia que a gente deve, né, a leitura todo dia, ela deve fazer parte da rotina permanente, da atividade permanente, porque isso vai ajudar na fluência. Vou começar com palavras, depois eu vou passar para frases, e se a criança ainda não sabe ler, eu vou escolher uma leitura que favoreça essa criança, leitura em eco, tá? Então, eu trouxe aqui uma que eu gosto muito e que ajuda muito a criança a ler cada vez melhor, que são os textos dramatizados. E, por fim, eu trago aqui o cantinho da literatura. Todas as vezes que tenho um encontro com professores, eu não me canso de falar da importância da literatura para a criança. Né? Quando a gente fala do livro, o livro na mão da criança, o livro na mão do professor, a leitura mediada pelo professor dá conta de várias habilidades, né, que a gente possa trabalhar no dia a dia. A criança, quando ela se apaixona por essa história, por essa narrativa, ela tem curiosidade de saber, de identificar esses pontinhos pretos na folha em branco. A criança ela cria ali uma motivação para aprender a ler. A criança, ela aprende a ler através da leitura do professor, da cadência que esse professor dá nessa leitura. Muitas das vezes o jeito que o professor lê é o jeito que a criança escolhe. Ela começa a ler também, né? O mesmo jeitinho que aquele professor faz a leitura, ela pega o seu livro e faz também. Então, a leitura, existe um livro para cada situação que a criança possa estar vivendo, porque as histórias falam do que é genuinamente humano, eu sempre falo isso. Então, a literatura ajuda muito no dia a dia. Prova disso que nós temos hoje em todo o Brasil, nas escolas públicas, né, de todo o Brasil, o cantinho da literatura nas salas de educação infantil até o segundo ano, né? A sala de 4 anos, de 5, de 6 e de 7. Então, aproveita esse momento.
Tá bom, professores? Eu espero que esse nosso encontro, que não foi tão rápido como eu pensava, e para dar conta de falar que eu acabei pegando uma marcha aqui, indo até o final, mas eu espero que essas dicas aqui ajudem vocês no dia a dia de sala de aula e que vocês possam abaixo aí escrever outras dicas também para ajudar outros professores. Eu falo que nós temos que formar uma grande comunidade de educadores que se ajudam, né? Que ninguém solta a mão de ninguém, porque todos estamos vivenciando as mesmas dificuldades, né, para alfabetizar as crianças na idade certa, no tempo certo, no tempo adequado, num tempo em que vai favorecer novas aprendizagens, né, que ela que vão acontecer quando ela tiver com 8 anos, 9 anos, 10 anos, né, quando ela estiver lá no Fundamental 2. Então, é nós que construímos essa base. Então, que nós possamos nos ajudar mutuamente, né? Então, escreva abaixo aí outras sugestões que vocês têm de atividades, de dicas ou atividades que vocês já fizeram que possam estar ajudando outros professores também. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Muito obrigada pela escuta de vocês. Muito obrigada por essa terça-feira ter parado para me escutar, né? Parado para estudar um pouquinho, porque eu sei que eu falo uma coisa, mas que você, professor alfabetizador, você está aí dialogando com a sua prática do dia a dia, olhando a forma, ressignificando a forma que você trabalha, ou lembrando de outras situações de aprendizagem que você pensou muito superiores do que eu a trouxe até aqui. Tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.